pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Dando continuidade ao nosso estudo, hoje com o tema, dando continuidade, na verdade, ao tema Em que creem os cristãos, do livro de John Stott, Como Ser Cristão. Nós vimos já, creio em Deus Pai e creio em Jesus Cristo. Hoje nós veremos, creio no Espírito Santo, que será dividido em duas partes também, onde falará que o Espírito Santo é uma pessoa e também nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Sendo que a obra do Espírito Santo vai ser dividida em 7 partes. 7 formas de como o Espírito Santo age na vida do cristão. 7 formas. Que são elas? A conversão do cristão, a segurança do cristão, a santidade do cristão, a compreensão cristã, a comunhão cristã, o serviço cristão e a missão do cristão. Sendo que hoje nós vamos ver dessas 7 apenas 2, a primeira e a segunda, que é a segurança do cristão, ou verdade, a conversão do cristão e a segurança do cristão. E no próximo vídeo veremos as outras 5 partes, para concluir o capítulo onde nós estamos estudando, creio no Espírito Santo. Ok? Bom estudo e vamos dar continuidade então. Creio no Espírito Santo. Eu me lembro de ter lido faz alguns anos o caso de um chinês que queria entender a fé cristã, mas estava muito intrigado com a questão do Espírito Santo. Ainda mais depois de ter lido como no batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. O Pai eu entendo, dizia ele. E seu Filho Jesus Cristo também. Mas e esse pássaro sagrado? Quem é? Não é difícil simpatizar com a confusão desse pobre homem. E depois essa história de Espírito também não ajuda. As pessoas associam a ideia do Espírito Santo a uma espécie de fantasma ou a espíritos malignos e acabam ficando com medo, ou então não levam a sério. Outra razão pela qual é difícil entender o Espírito Santo é que ele é um espírito tímido e reservado. Ao contrário de nós, ele não gosta de aparecer nem de ser bajulado. Publicidade demais o constrange. Em vez disso, o seu principal ministério consiste em testificar a respeito do Pai e do Filho. É Ele quem nos faz dizer em oração, Abba Pai. E é Ele quem nos capacita a confessar Jesus Senhor, o nosso Senhor. De fato, já descreveram o seu papel como um ministério de holofote em relação ao Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quando uma iluminação é bem feita, os projetores são colocados de tal forma que eles não aparecem. O que se vê é apenas o prédio para onde estão voltados os holofotes. Então, o Espírito Santo é o holofote oculto que ilumina o Salvador. A primeira verdade que precisamos afirmar a respeito do Espírito Santo é que ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele é, portanto, eterno. Ele também participou no ato da criação e compartilha de sua renovação. Assim como Deus, ele é onipresente, de modo que o salmista se pergunta, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Isso está em Salmo 139, o versículo 7. Mentir a ele é mentir a Deus, e blasfemar contra ele é desafiar descaradamente o que sabemos ser verdadeiro. Como foi enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho, ele é chamado igualmente de o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Mais do que isso, Jesus se refere a ele como aquele que veio da parte do Pai. Isto é, aquele cujo ser divino provém eternamente do Pai. O credo niceno acrescenta que ele procede também do Filho. Esta cláusula do credo é assim chamada filioque. Foi muito bem debatida e acabou se tornando uma das grandes causas do cisma entre as igrejas ocidental e oriental em 1054. Ele certamente não possui embasamento bíblico, claro. Mesmo assim, todos concordam com a afirmação do credo niceno de que o Espírito Santo é o Senhor, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. De fato, a mesma honra é devida a cada pessoa da Trindade.
o credo de Atanásio coloca a questão com muita clareza. Uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória eterna à majestade. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E todavia não há três deuses, porém um único Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, que é Deus, é também uma pessoa. Muitos cristãos têm dificuldade de entender isso, uma vez que o Espírito Santo nunca teve corpo, nem nunca terá. Mas pode ser uma pessoa sem estar em forma corpórea. Nós mesmos, durante o interim entre a morte e a ressurreição, seremos espíritos sem corpo, mas não deixaremos de ser pessoas. Existem duas razões principais para acreditarmos que o Espírito Santo é uma pessoa. A primeira é que, no grego utilizado no Evangelho de João, Jesus aparece referindo-se 5 vezes ao Espírito Santo como um enfático pronome. Ekeinos, ele. Isto é, ainda mais surpreendente, considerando-se que aqui o masculino ele está em oposição ao substantivo neutro, pneuma, espírito, que quer dizer espírito. Assim a teologia triunfa sobre a gramática. O Espírito Santo não é uma influência vaga e indefinível, ou um aquilo qualquer, mas uma pessoa real. O segundo motivo é que Jesus e seus apóstolos falavam no Espírito Santo como alguém que é dotado de mente, sentimentos e vontade, que são comumente reconhecidos como os 3 aspectos que constituem a personalidade. Paulo escreve sobre a intenção do Espírito em Romanos 8:27 e refere-se a ele como alguém que busca, que ensina, testemunha e fala. Tudo isso é impossível se não houver uma mente. Outra coisa que deixa claro que o Espírito também tem sentimentos é a advertência para não entristecê-lo. Isso encontra-se em Efésios 4:30. Esse verbo grego ocorre 42 vezes no Novo Testamento. E todas as ocasiões se referem a pessoas. Somente pessoas, só pessoas, podem sentir, pensar. Além disso, o Espírito Santo é dotado de vontade, pois ele distribui dons a cada crente. Como quer? Você pode ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 11. Já que ele pode pensar, ficar triste e tomar decisões, isso nos leva a concluir que ele é totalmente pessoal. A obra do Espírito Santo. Durante o jantar, na última noite que passou com os 12, Jesus os surpreendeu dizendo: é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Você pode ver isso no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 7. Em que sentido o ministério do Espírito poderia ser melhor do que o Filho? Isso pode acontecer de duas formas. Primeiro, o Espírito Santo universaliza a presença de Jesus. Na terra, os discípulos não podiam gozar de comunhão ininterrupta com seu mestre, pois enquanto eles estavam na Galiléia, ele bem podia estar em Jerusalém, ou vice-versa. Sua presença era limitada a um lugar de cada vez. Mas agora não é mais assim, por meio do seu Espírito Santo. Jesus está conosco em todo lugar e sempre. Segundo, o Espírito Santo internaliza a presença de Jesus. Ele disse aos discípulos: vocês o conhecem, o Espírito da verdade, o conselheiro, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Você pode encontrar isso no Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 17 e 18. Na terra, Jesus estava com eles e podia ensiná-los, mas não podia entrar na personalidade deles e mudá-los a partir de dentro. Agora, no entanto,
através do seu Espírito Santo, Cristo mora nos nossos corações pela fé. Efésios 3, 16 e 17, você confirma essa afirmação. E ali, Jesus faz morada através do Espírito Santo. Jesus faz a sua obra transformadora. Às vezes o Espírito Santo é chamado de o executivo da Trindade. Porque o que o Pai e o Filho querem fazer no mundo e na igreja, hoje, executam por meio dele. Os credos não nos falam muito sobre essa atuação do Espírito, mas ela é descrita plenamente nos documentos do Novo Testamento. Vamos considerar aqui 7 áreas do seu ministério. O ministério do Espírito Santo. No entanto, nós vamos ver nesse estudo apenas 2, que são, primeiro, a conversão do cristão. Veja como o Espírito Santo vai agir no interior de cada cristão. A experiência da conversão é, do princípio ao fim, obra do Espírito Santo. Um dos títulos dados a ele é o Espírito da Graça, Hebreus 10, 29. Por quê? Assim como o Pai e o Filho, ele anseia pela salvação dos pecadores com uma compaixão tal que nenhum de nós merece. Sem a sua influência graciosa, ninguém jamais chegaria a Cristo. Ele começa convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vemos isso em João capítulo 16, dos versículos 8 ao 11. Cada vez que sentimos uma fisgada na consciência ou uma pontada de culpa, toda vez que nos vem uma sensação de alienação de Deus ou um anseio de reconciliação, ou quando nos apavora o temor quanto ao juízo vindouro, tudo isso é provocado por Ele, o Espírito Santo. Em seguida, Ele abre nossos olhos para enxergarmos a verdade, a glória e o poder salvador de Jesus. De fato, o seu ministério característico em nossos dias consiste em testemunhar de Jesus Cristo. É verdade que nós também somos chamados a ser testemunhas de Jesus. Nosso testemunho, porém, é sempre secundário. O Espírito Santo é a testemunha principal. E sem o seu testemunho, o nosso seria fútil. Depois de mostrar nossos pecados e apontar-nos o nosso Salvador, o Espírito Santo nos leva a arrepender-nos e a crer, e assim experimentar um novo nascimento. Pois nascer de novo é ser nascido do Espírito. É Ele que dá vida àqueles que antes estavam mortos na sua transgressão e pecado. O credo niceno o chama, e com justiça, de Senhor vivificador. Segundo, a segurança do cristão. Primeiro nós vimos a conversão do cristão, agora a segurança do cristão. Como o Espírito trabalha? O Espírito Santo habita naqueles que regenerou, e sua presença dentro de nós é o selo de Deus que indica que agora somos dele. Já quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Isto está em Romanos 8, 9. Além de ser um sinal objetivo de que pertencemos a Deus, o Espírito que habita em nós dá com isso a garantia do amor e da paternidade de Deus. Mas tem mais uma coisa. Além de ser um selo que atesta nossos privilégios presentes, o Espírito Santo também é a garantia da nossa herança futura. A palavra grega para garantia é arrabon, cujo equivalente no grego moderno é utilizado para designar o selo do compromisso, a aliança de casamento. Grécia do primeiro século, no entanto, a palavra era usada nas transações comerciais para referir-se a um depósito ou um pagamento antecipado. É como se Deus, ao nos dar o Espírito, nos entregasse a primeira prestação de nossa salvação, e com isso a garantia de que todo o resto chegará às nossas mãos no seu devido tempo. Essas 3 imagens, o selo que assegura a propriedade, o testemunho que dá a confiança interior e a garantia que é o penhor da herança final, ilustram aspectos da obra do Espírito Santo, proporcionando segurança ao povo de Deus.
O que o Novo Testamento ensina é que a bênção inicial do novo nascimento pelo Espírito segue-se um processo de crescimento rumo à maturidade, durante o qual nós podemos de fato ser agraciados por Deus com muitas experiências mais ricas e mais profundas. Essas geralmente trazem uma nova percepção da realidade de Deus e uma consciência muito mais viva do seu amor. Enfatiza que todos nós fomos batizados com o Espírito e nos foi dado beber do Espírito. Estas são duas formas de ilustrar o fato de o termos recebido, de termos recebido o Espírito Santo. Que Deus possa abençoar você.